A violência contemporânea pode ser mais sutil do que se imagina. Ela existe em ações do cotidiano ou na triste realidade de uma pessoa em situação de rua. Mas o cotidiano também pode ser leve e até descontraído, em rodas de prosa e conversa com essas narradoras natas. Com esses e outros assuntos eu te convido a vir junto para conferir este novo episódio do Enredo Cultural. Quem vive nas grandes cidades pode encarar a violência urbana como algo quase que cotidiano. Mas, além dessa violência que já estamos acostumados a ver nos noticiários policiais, há outras que são bem mais sutis e que podem ser percebidas nessa exposição. Como essa história começou? Essa história começou, na verdade, em 2012, que foi um grupo de artistas, cada um de uma área diferente, e a gente queria fazer alguma coisa com o filme do Gabinete do Dr. Caligari. Agora, nesse ano, a gente conseguiu direcionar essa pesquisa para essa exposição, que é a Silhueta Cesare, que a gente vai pensando essa questão da violência urbana nos dias de hoje, a partir das provocações do filme, né, do Gabinete do Dr. Caligari. Uma exposição como essa, um trabalho artístico, ele interage com isso que já está acontecendo na vida real? Eu acho que a arte ela tá no mundo há muito tempo, porque o ser humano precisa de arte. É uma forma de colocar com uma outra percepção, com uma outra perspectiva, o dia a dia, a vida, né? Então, arte e vida, para mim, na minha cabeça, arte e vida não se separa. Essa instalação, ela surgiu de uma experiência pessoal sua. Então, nesse processo, no processo de construção, eu acabei descobrindo um câncer e é no esôfago. E a gente transformou nisso, no 20 centímetros de esôfago que foi retirado em 20 metros de plástico bolha, de um tubo de plástico bolha. Então, vem nesse sentido, assim, da gente brincar com essa metáfora que o câncer no corpo humano para a violência, que é um câncer social também. É divertido e é grotesco, então ele é contraditório, que é um esôfago e ele é todo retorcido, assim, como se estivesse em movimento, mas é plástico bolha, é uma coisa que remete à infância, é uma leveza, a uma brincadeira. Quando a gente fala aí de violências urbanas, violências contemporâneas, quais são essas violências? Olha, a gente trata aqui na obra de maneira muito sutil. São opressões cotidianas mesmo, assim, que às vezes passa até desapercebido. Então, a gente buscou certos elementos para deixar como simbólicos, né? Para deixar essas reflexões, né? Por exemplo, o chapéu de formatura. A gente nem aprende a falar direito, já tem alguém perguntando o que você quer ser quando crescer. Isso é naturalizado. Isso gera um estresse absurdo em todo ser humano. A gente colocou carcaças de celulares velhos, assim, deixando uma tecnologia que hoje ela está mais avançada. A anterior ela era extremamente forte e cada vez mais isso vai nos oprimindo em muitos sentidos. A gente tem muito medo de perder posses, mas a gente tem um monte de outras violências que são muito sutis. Verdade. Muito sutis. E a gente está tentando tratar disso. Vamos pensar sobre isso.
Ô, muito obrigado. Obrigada. Valeu demais. Valeu. E a gente, já que estamos numa exposição artística, vamos assistir ao nosso Arte Filia de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Cleudo Edson, sou professor de fotografia e atuo na área de fotografia há 10 anos. Hoje vou falar com vocês sobre a fotógrafa americana Brooke Shedden. Brooke Shedden é uma fotógrafa americana denominada autorretratista. Seus trabalhos são inspirados em pinturas, sonhos e realidades, e através de um cenário bem montado, composto com vários objetos de cena, ela cria seu mundo irreal que transmite sensações e externa emoções, sentimentos, seus medos e suas angústias. Além disso, o trabalho que ela desenvolve é um autorretrato. Ela mesma produz suas próprias fotografias, colocando a câmera em um tripé e fazendo suas fotos com controle remoto. Ela monta seus cenários, usa dos seus medos, dos seus anseios e das suas angústias a seu favor. Ela acredita também que tudo isso que ela representa através da fotografia gera um sentimento e reflexão para o observador também. No seu processo criativo, a Brooke utiliza de locações. Essas locações são ambientes externos, onde ela utiliza a própria natureza, e quando não tem essa própria natureza, ela busca essas inspirações no cinema, nas pinturas, e traz toda a parte, tanto da pintura como do cinema, a parte da dramaticidade do personagem que ela cria. Uma grande dica, aí, inspirado no trabalho da Brooke Shedden, é você contar histórias. Um exemplo, 10 fotos. Então essas 10 fotos são inspiradas dentro de um tema, tem um contexto relacionado, ela tem um conceito. Então isso dentro da área autoral você pode trazer para as outras áreas da fotografia também. Um exemplo, você pode levar a fotografia autoral para uma fotografia de casamento, explorando fugindo do óbvio, por exemplo. A forma com que ela fotografa, ela mostra suas fotografias, ela instiga a gente a procurar outras formas de fotografar. Meu nome é Cleudo Edson, eu falei sobre a fotógrafa americana Brooke Shedden. Ela é uma das fontes das minhas inspirações. Espero que ajude vocês nas suas composições, nas suas histórias, contando através das fotografias. É hora de um rápido intervalo aqui no Enredo, mas não saia daí porque ainda hoje tem retrato cultural e muito mais. Eu volto já. Quatro professores da UFG uniram suas pesquisas e transformaram em um recital de músicas luso-brasileiras. A professora Andréia Luiza nos conta mais sobre esse quarteto. Olá! Meu nome é Andréia Luiza Teixeira, sou pianista acompanhadora da EMAC UFG e hoje nós vamos falar sobre o Quarteto UFG. O Quarteto UFG foi formado em 2007, no início de 2007, com o objetivo de divulgar a música luso-brasileira. E é uma formação muito singular, porque é formada por 2 flautas, um violino e um piano. Nós 4 somos musicólogos e nós tínhamos uma vontade de divulgar, através da música, a pesquisa que nós fazemos. Então ele não é só um concerto de música luso-brasileira. Nós falamos também sobre essas pesquisas que nós fazemos, sobre a história dessas músicas e desses compositores. O Quarteto UFG é formado pelos professores Anderson Rocha, no violino, o professor Robervaldo Linhares Rosa, no piano, ele também faz alguns arranjos, e pelo professor Luiz Carlos Furtado,
da flauta. A Universidade Federal de Goiás, ela é pioneira em vários projetos, não apenas de música. E o Quarteto UFG, ele vem cobrir uma lacuna de divulgação da música luso-brasileira que não é tocada em grandes palcos ou para públicos menores, né? Tanto para o público leigo como para o músico que conhece a música, é um repertório bem selecionado. A escolha do repertório do Quarteto UFG, ela começou de uma forma muito integrada com todos os componentes do grupo, e como o nosso objetivo é mostrar uma variedade de músicas do século XVIII até hoje, nós escolhemos também compositores bastante variados, tanto do clássico como do popular. Nós começamos também a discutir outro repertório que nós pudéssemos inserir, justamente para nós podermos divulgar a música de outros países. E agora nós vamos começar uma pesquisa de compositores da América Latina. Meu nome é Andréa Luísa Teixeira. Eu falei um pouco sobre o projeto Quarteto UFG, de divulgação da música luso-brasileira e agora também de música da América Latina. Contar causos e histórias é buscar em acontecimentos do cotidiano uma narrativa saborosa, com pitadas de humor e que carregam para outras gerações detalhes da tradição cultural. Quem faz isso muito bem é a senhora Marieta, de Pirinópolis, e a senhora Marielle, lá de Minas Gerais. Elas são especialistas em narrativa oral e compartilham histórias fantásticas, curiosas, folclóricas. Elas são narradoras natas. Juliana, por que fazer um evento onde a contação de causa, a narração é o tema principal? Esse evento, ele surge de uma pesquisa pessoal minha, mas também de um movimento que existe, né? A proposta do festival é contemplar diversas linguagens que têm como fonte a oralidade, que bebem na performance do narrador. E aí, então, dentro do evento tem 3 encontros com narradores natos, seguidos de saraus. De onde vêm essas histórias que a senhora conta? Um pouco foi assim, o sofrimento que uma ocasião eu fiquei muito sofrida, aí para não estar contando para as pessoas, surgiu dentro de mim um poema. Qual é? Majestade Sabiá. Até o meu livro tem esse título. Você quer que eu declame? Majestade Sabiá, canta, canta Sabiá, na laranjeira do meu quintal. Canta Sabiá, porque eu também quero cantar. Faça com o meu amigo Sabiá, que ele canta de madrugada para anunciar o amanhecer do dia, ele mesmo sendo preso numa gaiola, pois ele canta com alegria. Contar esses causos é relembrar. É relembrar, e relembrar com muito carinho. Cada vez que, por exemplo, está numa roda, eu sou o centro das atrações, porque de repente uma coisa que é banal, que é comum, eu conto com um pouco mais de pimenta, sabe? E o que faz da Marieta e da Marilene contadoras de histórias, ou narradoras, né? Uhum. Olha, é bem complicado você estabelecer critérios exatos, né? Mas principalmente você percebe que elas têm essa performatividade, né? Elas têm uma relação com o tempo, com as pausas, elas valorizam o que elas contam, isso é muito importante, né? Para qualquer contador de histórias, o mais importante é você realmente ser apaixonado pelo que você está contando. Então, por exemplo, a Marilene, ela pega um fato muito irrisório da vida, alguma coisa muito simples, e o jeito que ela conta, aquilo ganha uma dimensão muito maior. A contação de causa, além de ela pegar um fato que é verídico, alguma coisa que aconteceu,
ela tem isso que a senhora falou, que é um tempero a mais, e também tem essa questão de fazer a imitação da pessoa, né? A pontuação da pessoa. Exatamente. E eu adoro imitar as minhas primas porque eu me sinto assim, paulistana, né? Tem uma prima que, por exemplo, que ela é hipocondríaca. Então você encontra com ela, esse é um dos casos que eu acho que eu vou contar aqui. Semeador percorrendo todo o corpo. Ela desce aqui, ela faz assim, ó. Aqui doía. Ela sobe aqui assim, faz assim. O mundo vem ficando cada vez mais fragmentado, então essa coisa de olho no olho, de roda, de compartilhar experiências, e isso fomenta, né, uma tradição, fomenta você ter vontade também de contar, você também ter vontade de imaginar e criar coisas, as crianças, todo mundo, né, acaba formando um ciclo e fortalecendo laços e coletividades. Cadê a rapadura, Sebastião? Eu vendi com o homem. Que homem é esse, Sebastião? É um homem que veste calça e camisa. Todo homem veste calça e camisa. E o dono da venda, você desse jeito, eu vou despachar você. Hora do intervalo, mas dá só uma conferida no que ainda tem no episódio de hoje. E ainda tem retrato cultural. Eu volto já. Evandro Galo encontrou na bateria o seu espaço de expressão artística, interação com o público e realização pessoal. Dá só uma olhada. Olá, eu sou Evandro Galo, tenho 32 anos, sou professor de filosofia e baterista. Eu fui muito influenciado por amigos de infância, que os pais tinham discos de vinis, né, de rock dos anos 60, 70. Então eu ficava ali entre o que eu ouvia em casa, que era os modão, né? E quando eu ia à casa desses amigos eu tinha esse contato então com o rock. A primeira banda que eu toquei então foi o Hit Podre, né? Depois eu toquei com outra banda de amigos lá em Jataí, mas não durou muito tempo. Em Goiânia, minha primeira banda foi o The Galopower, né? Na verdade começou como uma dupla, era Brunão da Arapuquinha, Evandro Catrina. E depois, com a entrada do Rodolfo, né, nosso baixista, se tornou The Galopower. O meio independente, ele é muito rico e é muito difícil você, uma vez que se encontra nele, ficar preso a apenas um grupo ou a apenas uma vertente. Então, eu ultimamente tenho procurado ampliar horizontes musicais, né? Principalmente com relação à música brasileira, percussão brasileira. Uma coisa que mudou com todo esse tempo, justamente entender que não é necessário fazer isso pensando somente em retorno financeiro. Porque se esse fosse o meu foco, eu já teria parado há um bom tempo. A questão mesmo é essa necessidade de expor o que existe dentro de mim, assim, uma explosão que existe dentro de mim, que eu consigo expressar e canalizar isso em forma de música. A minha profissão, né, o que eu sobrevivo é enquanto professor de filosofia, né? Porque assim, em sala eu sou super calmo, super tranquilo, mas uma vez que eu tô ali atrás com as baquetas na mão, assim, é transcendental, é uma coisa assim, ali eu me encontro no meu lugar favorito, assim, é como se eu sempre estivesse ali de certa forma. A
A história de pessoas em situação de rua não começou nas praças ou nas calçadas da cidade. Elas têm seus conflitos, suas alegrias, suas tristezas, sentimentos que são interpretados pela atriz Isabel Santos no espetáculo Senhora dos Restos. Isabel Santos, atriz, apresentando o monólogo Senhora dos Restos. Fala um pouquinho dessa história. Então, Senhora dos Restos surgiu na minha vida no início de 2014. É uma temática extremamente urgente, extremamente necessária, que é a temática exatamente que fala das pessoas que vivem em situação de rua, dos invisíveis. Então, além dessas pessoas serem tratadas como invisíveis, parecem que elas não existem, essas pessoas geram um certo incômodo à população. Então, existem pessoas com desumanidade tamanha de chegar e assassinar, de tocar fogo nessas pessoas. Tem um momento que ela fala um texto que eu acho assim super legal, quando ela diz: existem pessoas que usam os dedos, as unhas e os dentes para fazer coisas que ninguém imagina. Então, isso, ela narra tanto o passado dela, o motivo pelo qual levou ela a morar nas ruas, como toda uma situação que ela vive no presente. Você imagina uma mulher idosa em situação de rua. Muitas vezes a gente não percebe essa problemática, como é que dorme, como é que come, como é que toma banho, como é a assistência médica dessas pessoas. Então, a Senhora dos Restos é tipo que um grito de socorro sobre isso. Como que vocês se prepararam para essa montagem e também quais foram os cuidados, talvez, que vocês tomaram para trazer essa representação aqui para o palco? Nós nos preparamos no sentido de que tanto a observação de pessoas em situação de rua no mercado municipal e em outras ruas de Aracaju, porque a gente olha assim, um morador de rua, ele não vive chorando, não vive se lamentando o tempo inteiro. Existe momento de choro, existe momento de raiva, como qualquer outro ser humano, existe momento de alegria, existe momento de comemoração, entendeu? Então, são situações e cada momento existe um tipo de... Cada ação, obviamente, que vai gerar uma reação. Isabel, e de todo esse processo aí de criação, de pesquisa, 4 anos com o espetáculo em cartaz, o que você aprendeu com a Senhora dos Restos? Eu acho que uma das coisas mais fundamentais, uma das maiores lições de Senhora dos Restos é ensinar a gente a ver o outro. A gente se colocar no lugar do outro. É aquela tal história, o que eu não quero para mim, eu não desejo para outras pessoas. E também a questão da solidariedade. Ficamos por aqui com esse episódio, mas na próxima semana estamos de volta para mostrar como o Odori une cultura, arte e espiritualidade japonesa. Enquanto esse novo episódio não chega, você pode conferir outras produções no site da TV UFG e em nossas mídias sociais. Até lá!